Ontem rolou uma live no canal novo, agora recém-criado, do Luiz Ernesto Lacombe. Recapitulando aqui o que aconteceu nesses últimos dias e semanas, o Lacombe fez um programa na Band, na TV Band, convidando conservadores para debaterem o tema progressismo. O que é progressismo versus conservadorismo. O que aconteceu é que não tinha nenhum progressista ali para poder apresentar um contraponto e ele levou para esse programa, ou a produção levou para esse programa, além de um cientista político que era, de fato, até onde eu entendo, conservador realmente, né, dentro dos princípios clássicos do conservadorismo, eles levaram também dois olavistas, dois discípulos do Olavo de Carvalho. O Alan dos Santos, que toca o Terça Livre, que é um canal bolsonarista, basicamente de defesa do Bolsonaro, e o Flávio Morgenstern, outro olavista. E esse programa teve tão baixa audiência, foi tão calamitoso o que se deu ali, lembrando, é claro, que o Alan dos Santos ele é um dos investigados no inquérito de fake news do Supremo, teve busca e apreensão na casa dele, ou seja, alguém que está enrolado aí com uma investigação. Foi tão baixa a audiência que isso gerou uma crise interna na Bandeirantes, boa parte da equipe foi suspensa, o Lacombe se indignou e pediu demissão. E como muita gente, quando acontece isso, né, por exemplo, outro caso clássico aqui, já conhecido, é do Lian Vac, vazou um vídeo dele com uma fala racista, ele foi demitido da Globo e migrou para a internet, migrou para o YouTube, virou youtuber, e agora acontece com o Lacombe a mesma coisa, ele vai virar youtuber agora. E dado o perfil do Lacombe, né, o modo como ele já expressava suas ideias na televisão, talvez seja mais apropriado para ele, de fato, o YouTube. Eu já falei para vocês aqui outras vezes, né, o YouTube foi um espaço de radicalização política das pessoas. Durante um bom período aí, o algoritmo do YouTube favorecia conteúdos radicalizantes e isso permitiu a ascensão de vários canais conservadores, vários canais reacionários, vários canais olavistas, bolsonaristas, ou seja, é um espaço propício para esse tipo de ideias bastante questionáveis. E a live, obviamente, foi pavorosa, porque você tinha, além do Lacombe lá nessa live, você tinha também Alexandre Garcia e você tinha o Caio Coppola, ou seja, a nata desse conservadorismo tosco brasileiro. Tiveram alguns momentos nessa live que vale mencionar, porque isso vai ajudar a compreender um pouquinho o que essas pessoas pensam e como elas são contraditórias, altamente contraditórias. Mas antes disso, uma observação. O canal do Lacombe foi criado 2 semanas atrás, se não me engano. Bem, foi criado recentemente. E um canal que tinha apenas um vídeo de introdução, um vídeo de apresentação do canal, e agora essa live simplesmente cresceu quase 1 milhão de inscritos em uma semana. Se você não conhece o YouTube, se você não é um youtuber, se você não produz conteúdo pra cá, talvez você ache, bem, normal, né? É uma figura conhecida, é um jornalista conhecido que saiu da Bandeirantes, então é claro que ele vai rebanhar um público imenso em pouquíssimo tempo. Mas pensemos em outro jornalista conhecido que é o Marco Antônio Villa. O Marco Antônio Villa tem um canal aqui no YouTube e ele passou recentemente da marca de 500 mil inscritos. E está há mais tempo do que o Lacombe. Há outros jornalistas famosos, conhecidos, que estão no YouTube e que não conseguem nada parecido com isso. E o fato é que conquistar público no YouTube com um canal recém-criado é muito difícil. Então, o crescimento exponencial do canal, do Lacombe, em tão pouco tempo, sem conteúdo, isso é importante, sem conteúdo. O primeiro vídeo dele tinha 1 milhão de visualizações, ou seja, não faz sentido. É algo muito estranho e eu vou explicar para vocês por que não faz sentido. Tem uma regra, bem, informal, né, que é a regra dos 10%. Então o que acontece? Vamos supor que eu aqui com um canal com 540 mil inscritos resolva recomendar um canal que eu goste. Então vamos supor que tem um canal de influenciador aqui que está no YouTube, eu gostei do canal dele, acabou de criar um canal e eu gostei, eu vou recomendar para vocês. O que vai acontecer? São 500 mil pessoas que estão inscritas no canal. Nem todas essas pessoas assistem aos vídeos do canal. Pela essa regra dos 10%, em torno de 10% é que de fato acompanha e assiste. Então, supondo que são 540 mil pessoas inscritas, quando eu publico um vídeo, a média que você vai ter ali é em torno de 54 mil visualizações, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do conteúdo do tema do vídeo. Então você pode esperar que de 500 e poucos mil, 10%, 50 e poucos mil pessoas vão assistir esse vídeo. Se eu pego esse vídeo e recomendo um canal que eu goste, a gente pode supor que em torno de 10% das pessoas que assistiram esse vídeo vão ir lá conferir o conteúdo mencionado. Então, de 54 mil pessoas que assistiram o vídeo, em torno de 5 mil e poucas pessoas vão consultar o link que eu mencionei. Vão lá verificar isso. Vão lá verificar uma recomendação de um canal, de um livro, de uma reportagem, ou seja, você vai peneirando as pessoas. E, levando em consideração essa regra dos 10%, dessas 5 mil e poucas pessoas, umas 500 e poucas pessoas, mais ou menos, vão se inscrever no canal que eu recomendei. Então, quando eu indico alguém aqui no canal, e eu já fiz esse teste, né, eu conheço já a dinâmica, eu sei que vão para lá
para se inscrever nesse canal em torno de 500 ou 1000 pessoas, dependendo do sucesso do vídeo. Então eu fico imaginando se esse quase 1 milhão de inscritos do Lacombe, de onde eles surgiram? Quem foi que recomendou o canal do Lacombe para que ele chegasse a tamanha proporção de inscritos em tão pouco tempo? E isso exigiria, nessa lógica dos 10%, que ao todo, você poderia pensar aqui que ele foi recomendado para pelo menos 100 milhões de pessoas. Ou seja, a gente tem que supor que canais imensos, e nenhum canal brasileiro tem 100 milhões de inscritos, canais imensos, influenciadores importantes, muita gente houvesse recomendado o canal do YouTube dele para que chegasse a essa proporção. É muito estranho. Esse é o fato, é muito estranho. Não é natural isso. Por exemplo, um caso como do vovô do slime, né, do Nilson Papinho, que cresceu enormemente o canal dele em pouquíssimo tempo. Você tinha lá um tiozinho bonitinho fazendo slime, tentando fazer o slime, isso viralizou, as pessoas começaram a compartilhar, muita gente passou adiante e o canal dele viralizou e chegou em 1 milhão de inscritos em pouco tempo. Mas foi um caso muito particular, é uma exceção, é algo fora do normal. Normalmente, um canal novo, criado no YouTube novo, vai ter, se tiver muito impulsionamento, se tiver muito apoio, muita gente, sabe, passando adiante, vai ter 100 mil inscritos em pouco tempo. 1 milhão de inscritos é muito raro, é muito incomum, e eu digo aqui, é estranho, não é normal. Alguma coisa aconteceu que a gente não sabe que levou a tamanha projeção do canal do Lacombe. É estranho, confesso aqui, é muito estranho. Então, primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com o conteúdo do debate deles na live, né? Começaram a conversar primeiro sobre a imprensa, né? Como eles são coitadinhos, como eles, né, conservadores, são perseguidos pela imprensa comunista, pela imprensa progressista que só impulsiona pautas identitárias, boicota conservadores, que prejudica quem tem viés ideológico diferente, que desde sempre no Brasil você tem a imprensa dominada pela esquerda. E aqui o que eles repetem, sem falar nominalmente isso, e aqui eu digo tanto o Alexandre Garcia, quanto o Lacombe, quanto o Caio Coppola, o que eles estão repetindo aqui é basicamente a teoria conspiratória do marxismo cultural, que diz justamente isso, que desde sempre a cultura, ou desde sempre não, mas desde que surge o comunismo, a cultura, a intelectualidade, a imprensa é dominada pela esquerda, pelos comunistas. Isso aqui é uma reprodução do que diz, por exemplo, o Olavo de Carvalho também. O Olavo de Carvalho é alguém que fala isso claramente, né? Você tem esses espaços educacionais, culturais, dominados pela esquerda. E é o que eles falam. O Alexandre Garcia conta um caso anedótico de quando ele foi falar numa universidade, dizendo que a imprensa tem que ser imparcial, tem que ser neutra, e o professor contestou dizendo que não, tem que ser militante mesmo. Ou seja, você tem ali dois jornalistas e um marqueteiro político, basicamente, né, porque ele tem uma empresa de marketing político e ele sabe muito bem como se comunicar nesse sentido de marketing político, mas um comentarista político, entre aspas. Você tem ali 3 influenciadores conservadores reclamando da perseguição que eles supostamente sofreriam pelo fato de defender suas ideias. Eu imagino que se são perseguidos de fato, que eu acho que, bem, eu vou acreditar no que eles disseram, né? Vamos dar o benefício da dúvida e dizer de fato que eles foram perseguidos. Não é tanto por serem conservadores ou não, mas certamente por causa das ideias bastante complicadas que eles defendem, como você vê nessa live. Essa live é uma negação de certos fatos óbvios que você pode observar no mundo real. Então, quando, por exemplo, eles dizem que a imprensa é esquerdista e que avança uma pauta progressista, né, avança uma pauta que, na verdade, progressismo eles associam com comunismo, eles fazem uma mixórdia ali, e progressismo é todo mundo que é de esquerda, é uma imprecisão conceitual, que é algo que eles fazem sempre também. Então, basicamente, toda a imprensa é de esquerda e avança esse tipo de noções esquerdistas. O curioso, e aqui é um ponto para a gente poder pensar, né, é que a esquerda diz a mesma coisa, na verdade, que a imprensa é dominada pelas elites, que a imprensa é um braço da elite. Por exemplo, você tem um autor chamado Louis Althusser, um autor francês, que escreveu um livro chamado Ideologia e o Aparelho Ideológico do Estado, no qual ele fala justamente isso, que a imprensa, que a igreja, que a cultura, que a arte, que as instituições, as escolas, as universidades são aparelhos ideológicos do Estado, são os braços do Estado e, nesse sentido, defendem a elite, defendem a ideologia da elite, defendem os conceitos da elite. E aqui tem o Gramsci também, né? Outro que diz isso. Você tem a burguesia no controle, e elas controlam os meios de produção e controlam também os meios de reprodução da ideologia capitalista. Então, a imprensa seria um braço do capitalismo, é um modo de perpetuação das ideias capitalistas. E tem um autor que não é marxista, mas que também trabalha com a questão da ideologia das ideias, que é o Gessé Souza, no livro dele A Elite do Atraso, que ele usa a Lava Jato como estudo de caso sobre a imprensa no Brasil. E ele trabalha com essa noção de que a imprensa no Brasil é, de fato, um braço das elites. É o capataz das elites, assim como a classe média também. Outro que fala isso é o Noam Chomsky, filósofo norte-americano, que tem um livro chamado Manufacturing Consent, que seria fabricando
o consentimento, que fala da imprensa norte-americana e de modo como essas imprensas, corporações midiáticas norte-americanas também usam a mídia para criar um ideal coletivo, para dominar as mentes das pessoas. Então você tem a direita conservadora brasileira dizendo que a imprensa é dominada pela esquerda, ou seja, eles usam a imprensa para doutrinar ideologicamente os brasileiros para virarem comunistas, e você tem a esquerda dizendo o oposto, dizendo que a mídia, na verdade, ela é um braço das elites, um braço do capital, e que é usada para doutrinar as pessoas no sentido de aceitarem o mercado e o capitalismo como o melhor regime existente, como o melhor sistema econômico existente. E aí fica a dúvida, quem está certo? A direita conservadora ou a esquerda que vê a imprensa como um braço ideológico do Estado, e da elite também, como consequência. E aí é só olhar os fatos, aí a gente só olhar o mundo real. Quem é que domina a economia? Quem é que domina a imprensa? Quem são os donos dos monopólios das corporações midiáticas no Brasil e nos Estados Unidos? O Roberto Marinho, a família Marinho, eles são comunistas ou são capitalistas? Eles são a elite financeira brasileira ou eles fazem parte de uma elite cultural, intelectual brasileira que defende o socialismo? Aí é fácil responder. E no caso do Gessé Souza, ele mostra ao longo do seu livro, né, como a Lava Jato usou a Rede Globo, né, bem, se usaram mutuamente, né, como havia uma parceria entre a Rede Globo e a Lava Jato, os procuradores, o Sérgio Moro, para que vazamentos de informações das operações da Lava Jato fossem para a Globo e a Globo jogasse para o mundo. Então não há muita dúvida de que a parceria entre Lava Jato e TV Globo beneficiou as elites, porque foi feito justamente para derrubar um governo de esquerda como o PT. Não há dúvida, isso aqui é o mundo real, gente. Basta a gente olhar a história recente do Brasil. Isso aqui a gente não está falando de 1800, está falando de 2013. Uma parceria explícita, que foi explicitada também, em seguida, pela Vaza Jato da Intercept. Você tem aqui jornalistas como Glenn Greenwald, como Demori, que vieram e expuseram ao mundo esse conluio entre procuradoria, entre juiz, o Sérgio Moro, e entre a imprensa. Então a imprensa atuou de fato como um braço da elite financeira brasileira, do mercado brasileiro, para a derrubada de um governo de esquerda. Então achar que jornalistas progressistas têm algum tipo de influência no modo como todo o conjunto da imprensa ou todas as corporações midiáticas atuam é simplesmente negar a realidade. E foi o que eles fizeram ali. Você até pode ser jornalista que seja de esquerda, mas no final das contas, a decisão do que vai ao ar, e como isso vai ao ar, e como isso vai impactar a população, e como isso chegará nas suas casas, na televisão, no rádio, nos jornais, não é do jornalista, é do dono do jornal, é do dono da emissora. Então talvez se Alexandre Garcia, Lacombe e Caio Coppola são boicotados dentro de emissoras que essencialmente são braços do capital, são braços das elites, talvez seja por causa deles, e não por causa daquilo que eles defendem necessariamente também. É difícil dizer, talvez eles que sejam pessoas insuportáveis, sei lá. É difícil dizer. Como eu mencionei numa reportagem dessa semana aqui, né? Eu fiz um vídeo sobre uma reportagem dizendo que ninguém gosta do Caio Coppola, que ele é arrogante. E isso numa reportagem que saiu na imprensa. Então talvez o problema não seja das ideias, mas seja do comportamento, vai saber. Então esse é o segundo ponto. Você tem pessoas que acham que a imprensa é esquerdista, quando, afinal de contas, em última instância, se você observar a história do Brasil republicano, a história da democracia brasileira, com exceção do PT durante o governo Lula e Dilma, você teve aqui décadas, mais de um século, de representantes da elite no poder. O governo petista é um hiato em mais de um século de governos de elites. E mesmo assim, para governar, o PT também teve que compactuar com as elites, senão... Bem, aconteceu o que aconteceu, né? Caíram. Então aqui é importante olhar os fatos, olhar a realidade. Olha o mundo real, olha como a imprensa atua, olha o que ela faz, olha como ela serve de fato ao capital, e aí você conclui quem está interpretando corretamente o cenário. Uma outra coisa que eu achei interessante é que ao longo da live do Lacombe, Alexandre Garcia e Caio Coppola, eles citaram muitos autores, muitos pensadores para justificar sua posição, né? Eles criticam o progressismo, criticam a esquerda, e é curioso porque eles citam nessa live, bem, o George Orwell é citado o tempo todo, né? O livro A Revolução dos Bichos, eles falam de George Orwell, da condenação que ele fez no livro dele aos regimes totalitários, citaram Vinícius de Moraes. O Caio Coppola é uma fábrica de frases prontas, então assim, ele tem um monte de citaçõezinhas, um monte de autor que ele cita, então ele citou lá Vinícius de Moraes, citou Cazuza, citou Caetano Veloso, citou Saint-Exupéry, e aí entra o ponto, né? Eles que odeiam tanto o progressismo, eles que odeiam tanto o socialismo, o comunismo, eles que odeiam tanto a esquerda, por que estão citando autores que são principalmente ou majoritariamente autores de esquerda, pensadores de esquerda? Para você ter uma ideia, o George Orwell, ele era alguém que foi cobrir
a Guerra Civil Espanhola e estava do lado dos anarquistas, da Segunda República, dos republicanos, dos comunistas, dos socialistas. Tem uma frase de George Orwell aqui que eu vou ler para vocês, que é da autobiografia dele, literária, no qual ele diz o seguinte: cada linha dos trabalhos sérios que escrevi desde 1936 foi escrito, de maneira direta ou indireta, contra o totalitarismo e em defesa do socialismo democrático, na minha compreensão, pelo menos. Isso é o George Orwell falando. E se você pensar nos livros dele escritos depois desse período, A Revolução dos Bichos, de 45, e 1984, publicado em 49, são livros que condenam aquilo que ele diz ali, o totalitarismo e em defesa do socialismo democrático. Bernie Sanders, Estados Unidos, Bernie Sanders agora, Alexandre Ocasio-Cortez, PSOL, socialismo democrático. E eles criticam o PSOL na live ontem. Então, assim, eles estão citando um autor como uma referência para compreender o mundo e essa divisão política, que é um autor basicamente socialista. Democrático, mas socialista. Que para eles é um oxímoro, né? Porque para eles é uma contradição em termos. Socialismo e democracia não estão juntas. E eles citam um autor que é um socialista democrático, o George Orwell. E que é importante ressaltar, que condenava o autoritarismo, que condenava o stalinismo e condenava o fascismo. Era um autor que condenava regimes autoritários, totalitários. O outro autor citado lá, que foi Vinícius de Moraes. Gente, o Vinícius de Moraes, ele era militante do Partido Comunista no Brasil. Ele escreveu poemas em defesa do comunismo. E eles citam lá o Vinícius de Moraes, que foi afastado do Itamaraty por causa da sua posição, né, de ser boêmio, vagabundo, e também por suas afiliações com o comunismo. Eles citam esse autor lá e nem sequer tem ideia do que o cara representava. Outro citado, o Saint-Exupéry, outro autor que foi jornalista durante a Guerra Civil Espanhola também, assim como George Orwell, que também admirava a postura dos anarquistas, dos comunistas, dos socialistas na Espanha, que escreveu vários textos defendendo o socialismo. O outro autor citado que eu mencionei aqui, Caetano Veloso. Caetano Veloso pode não ser um comunista, mas certamente está bem longe de ser um conservador. Pelo contrário, é alguém que atualmente tem um programa da mídia ninja, é alguém que em vários momentos da carreira dele tinha pautas contra racismo, contra homofobia, contra intolerância, ou seja, alguém que defendeu várias pautas que são essencialmente de esquerda. Cazuza, gente. Cara, o Cazuza tem vídeos dele condenando, sabe, esse conservadorismo do Brasil, criticando os reacionários, criticando a ditadura. Cara, sinceramente, são pessoas que não compreendem as próprias contradições daquilo que eles dizem. Eles estão o tempo todo atacando o progressismo, a esquerda, comunismo, socialismo e qualquer outro movimento que seja de esquerda. E o tempo todo, para embasar seus ataques à esquerda, eles utilizam autores que defendiam posturas de esquerda, socialistas, como o caso de George Orwell. E não tem nem vergonha de se apropriar desses autores. Eles não têm nem vergonha de fazer isso. Simplesmente porque desconhecem. Eu acho que tem um atributo que é típico da direita brasileira, é a ignorância, basicamente. Eles não leem, eles não têm um arcabouço intelectual de leitura, eles não têm um arcabouço de compreensão e nem de reflexão. Como eu disse, o Caio Coppola, que foi quem mais falou ontem na live, ele é um arsenal de frases prontas. Ele é um arsenal de lugares comuns. Ele vai jogando as frases prontas, que são muito úteis também para quem é seguidor da direita brasileira, porque também não tem esse repertório de leitura, vão reproduzindo essas frases prontas. Os memes, né? É um discurso memético, reproduzindo memes. E ainda cita o Jordan Peterson, que é também um dos expoentes. Não dá para dizer que Jordan Peterson seja um autor de extrema-direita, porque ele não é. Mas certamente ele foi abraçado pela extrema-direita global, porque ele traz um monte de ideias que corroboram com essa estrutura hierárquica, essa estrutura rígida, essa estrutura patriarcal, competitiva. É alguém que reforça uma série de preconceitos, mesmo se não for a intenção dele, mas reforça uma série de preconceitos que são muito úteis para a alt-right norte-americana, para supremacistas brancos e para a direita tosca brasileira também. O Caio Coppola é alguém que adora Jordan Peterson. E ele já foi criticado também pelo Chomsky, que eu mencionei aqui no começo, foi criticado pelo Chomsky dizendo assim, cara, o texto do Jordan Peterson é ridículo. É alguém que não diz coisa com coisa. Tem um texto que, se você for ler, vira piada, como o texto da lagosta, né? Que até as lagostas têm estrutura hierárquica, que até as lagostas têm alguém no topo e alguém na base, sabe? E ele usa a lagosta como exemplo da reprodução das estruturas hierárquicas na humanidade, nos seres humanos. Então, como eu disse, gente, assistir uma live como essa é você entender as limitações conceituais e de compreensão dessas pessoas. Como eles têm dificuldade de entender os autores que eles citam. Eles citam autores ali que são claramente progressistas, ou claramente de esquerda, ou socialistas, ou comunistas. E eles citam esses autores não com ataque aos autores, eles citam os autores para respaldar posições deles. E aí eles têm dificuldade de entender por que a esquerda tem tanta gente influenciando a cultura, ou a literatura, ou a educação, ou na mídia. Simplesmente porque eles são
ignorantes. E por fim, para concluir, não dá para dizer se eles são ridicularizados ou perseguidos na imprensa porque eles são de direita ou porque eles são um exemplo tosco dessa ignorância. Porque simplesmente a postura deles, o modo como eles lidam com a realidade, sabe? O outro me fala de imparcialidade e neutralidade e eles não são nem um pouco neutros, nem um pouco imparciais. Pelo contrário, são altamente enviesados ao ponto de achar que a imprensa no Brasil ou nos Estados Unidos serviria a uma agenda progressista. E não serve. A crítica que a imprensa faz agora ao Bolsonaro é um monstro que eles ajudaram a criar. Muitos desses jornais, como o Estadão ou o Globo, permitiram a ascensão do Bolsonaro em algum momento. A gente agora defende a imprensa porque é necessário defender a imprensa livre porque é o que nos resta. Mas essa mesma imprensa aqui foi a imprensa que ajudou a detonar o governo da Dilma. E eles acharem que essa imprensa é progressista, por alguma razão, que sabe-se lá de onde eles tiram isso, é no mínimo patético, é no mínimo ridículo. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Se vocês tiveram coragem de assistir a live ontem do Lacombe com o Alexandre Garcia, com a Coppola, sinceramente é assim, Chernobyl total. Quero saber se vocês viram. O que você pensa sobre esse crescimento exorbitante do canal do Lacombe sem conteúdo, o que também é surpreendente, é inacreditável, não faz muito sentido. O que você pensa sobre isso e sobre essa noção deles de que a imprensa ela é progressista, é de esquerda, é comunista e quer doutrinar as pessoas? Se você acha que a visão da direita é que faz sentido ou da esquerda, que na verdade essa imprensa aí é um braço do capital, é um braço das corporações, é um braço da elite e que também é usada para dominar ideologicamente as pessoas. O que você pensa sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, confira o meu livro sobre o Bolsonaro, Minha Especialidade é Matar, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!